foram depositados diretamente numa prisão, uma armitinha naquele tempo, que existia dentro de Éfeso, onde a prática era prender pescoços, pulsos e tornozelos, e todo dia esses homens eram surrados, açoitados, espancados, ao ponto das suas feridas ficarem diretamente expostas. O que vai fazer diferenciar essa prisão das outras prisões é que todas as outras prisões dão direito ao prisioneiro de que ele tenha uma companhia ou um companheiro de cárcere ou companheiro de dores. Alguém vai estar sofrendo com ele, isolado com ele e diretamente estar também cuidando do mesmo. Quando nós olhamos para tal coisa, compreendemos que dentro dessa cidade, segundo a cultura histórica, ele não passou por esses cuidados e também não viveu tal situação. Não vivendo tal situação, nós compreendemos que ele está num lugar isolado, escuro e úmido. É tão úmido, é tão escuro, que acredita-se que durante um período de tempo, quando ele tem que sair desse lugar e ele passa um período de tempo em embarcações, andando, indo para a Macedônia para receber cuidados, ele tem até dificuldade de lidar com a luz do sol, dificuldade de enxergar. Olhando para tal cenário aqui, nós compreendemos diretamente que para essa igreja ser fundada, quem a fundou, ou as pessoas que participaram da fundação dessa igreja, viveram retaliações, viveram ataques, derramamento de sangue, foram presos, feridos, ameaçados de morte, ou até mesmo quase chegaram a desejar a morte por causa do nível de dor que eles viveram. O apóstolo Paulo, ainda quando retorna para a região da Ásia, sem entrar diretamente em Éfeso, parando em Mileto, assim como nos está apontado em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 29 e também no versículo 30, ele vai alertar aos presbíteros e alertar aos anciões de um perigo eminente que viria no futuro. Eu repito, de um perigo eminente que viria no futuro. Qual perigo eminente é esse? Ele tem uma preocupação que na sua ausência, pois no capítulo 20, no versículo 29 e 30, Paulo está exortando, ensinando e está recomendando eles, porque fisicamente é a última vez que o apóstolo Paulo vai estar com a igreja de Éfeso. Eu vou repetir, é a última vez que o apóstolo Paulo vai estar com a igreja de Éfeso. Pastor João, olhando para esse texto, para essa situação, nós compreendemos como Paulo precisa diretamente deixar esses irmãos recomendados. E ele vai dizer: na minha ausência, assim que eu me retirar, vocês têm autoridade para repreender, lutar e combater contra toda ou qualquer seita ou qualquer comportamento que não seja o comportamento que Cristo recomendou a cada um de nós. Então, primeiro ele diz que lobos vorazes viriam a entrar no rebanho, tentando fazer com que o povo deixasse de seguir os anciões, deixasse de seguir a doutrina bíblica e apostólica, que é totalmente de origem cristocêntrica e também diretamente de origem espiritual, para fazer com que esses povos, ou esse povo, viessem a segui-los, tornar-se rebanho deles. Olhando para a Escritura, a esse ponto, Paulo ainda vai deixar outra recomendação. A outra recomendação que o apóstolo Paulo deixa aqui está diretamente apontada para um grupo que vai nascer do lado de dentro, ou que vai se manifestar do lado de dentro. Importante para nós aqui que o perigo daquilo que Paulo está diretamente nos apresentando vem tanto de fora como também vai nascer do lado de dentro. Então o apóstolo Paulo já havia deixado uma orientação mediante a esses grupos que
que cresceriam, que viriam a se infiltrar ou crescer dentro da igreja. Eu amo esse capítulo 20 de Atos dos Apóstolos aqui por um motivo. Presbítero Wellington, meu amigo, o grupo que está ouvindo Paulo é um grupo de presbíteros ou um grupo de anciões, assim como depender da interpretação dos amados irmãos. E olhando para tal situação, nós vemos que eles estão consternados com a notícia de que vão perder a presença física. E Paulo tem a compreensão daquilo que ele está falando, que ele está falando de morte. Ele está falando que está chegando o tempo da sua morte. E esses discípulos aqui, esses homens aqui, mesmo chorando, mesmo se lamentando, mesmo estando consternados, eles não impedem Paulo que vá. Eles não impedem de maneira nenhuma de Paulo ser inserido. Olhando para o texto, nós compreendemos que o que Paulo afirma é dor, que o que Paulo afirma é perseguição, o que Paulo afirma é prisão e o que Paulo afirma é morte. Mesmo assim, alguém tem maturidade suficiente para compreender que tudo aquilo que ele vai viver está diretamente inserido dentro do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Vou falar de novo. Tudo aquilo que ele falou está diretamente inserido dentro do que Deus falou diretamente para a sua vida. Então, quando nós olhamos aqui, eu começo a pregar agora, quando nós olhamos aqui para a primeira epístola de João, nós compreendemos que existem grupos dentro da igreja, né? Na verdade, dois grupos, que é um grupo dos gnósticos e também um grupo que ou foi diretamente influenciado pelos gnósticos, ou é um grupo do que Paulo havia afirmado, o missionário aqui Fabiano, que cresceria no meio da igreja, que cresceria no meio daquele povo. De forma rápida eu disserto sobre eles, para que eu comece a pregar. Quando nós falamos sobre o gnosticismo, nós vemos que já no tempo de Coríntios, já acontecia na igreja de Coríntios. Tem uma letra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9 e 10, falando a respeito desses homens, falando a respeito de tal coisa. Então, quando nós olhamos para o gnosticismo, existem neles algumas práticas que eles estão adotando para com a igreja. Deixa eu te esclarecer. O gnosticismo, ele é mais antigo do que a igreja. Ele já existe há muito tempo antes da igreja. O problema do gnosticismo é que ele está olhando para uma religião que está sendo estabelecida, está ganhando campo, está ganhando muito adeptos, está ganhando muita gente, está vendo gente sendo batizada nas águas, batizadas no Espírito Santo, está vendo a rotina de vida de pessoas sendo diretamente mudada pela obra do caminho, pela obra do Reino de Deus, que está sendo diretamente estabelecida e que está sendo diretamente pregada. Quem tem um contato verdadeiro com o Cristo, ou um contato verdadeiro com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, tem a vida regenerada, tem a vida salva, vai apontar diretamente para solteiro, salvação ou livramento. Falando de soteriologia, olhamos e vemos diretamente aqui assuntos do mesmo, que é justificação, santificação, que é também regeneração. Deixa eu te falar um negócio, homem e mulher de Deus, não há condições de encontrarmos com Cristo sem que sejamos regenerados. Não há condição alguma de que venhamos a encontrar com Cristo sem que sejamos transformados, santificados, sem que sejamos por Ele justificados. E quando eu falo de justificação, eu falo de alguém que é justificado na cruz, que foi justificado em todo o passado, e é alguém que vive santidade, santificação e regeneração do presente, e na vida, na
acreditam também que Cristo de nenhuma forma se apresentou ou se manifestou fisicamente. No mínimo, é uma centelha divina inserida dentro de um corpo fictício, ou se não for dentro de um corpo fictício, de um corpo que ele possuiu durante um período de tempo. Então eles acreditam que Cristo não encarnou, não é o verbo encarnado, que Cristo não é o Filho de Deus, mas que na verdade todo ser humano tem consigo uma centelha espiritual. Eles dividem, e eles ainda conseguem fazer essa divisão. Eles dividem em 3 grupos. Primeiro, o grupo que é dos pneumáticos, depois o grupo diretamente que é dos iníquos, e depois o outro grupo que eles vão diretamente trazer para dentro desse cenário, nominando o mesmo, são os psíquicos. Eles consideram a si e aqueles que os seguem pneumáticos, pois acreditam que o nível de elevação, que o nível de espiritualidade e as viagens que eles afirmam ter feito no mundo espiritual entregou a eles uma centelha do divino, fazendo com que eles apresentassem uma visão ou uma revelação daquilo que é comprovado somente pelo que eles viveram. Olha que impressionante! Como que Deus vai colocar uma centelha do divino em alguém, vai dar visão só para ele, vai dar revelação só para ele, vai levar só ele para fazer uma viagem, uma excursão espiritual, e quando ele retorna com uma doutrina que não coincide com aquilo que os apóstolos ensinaram. E o apóstolo Paulo, para quem gosta de Bíblia, já havia deixado muito bem explicado, ensinado e afirmado: o evangelho que foi pregado, nem esse anjo, nem se outros homens, ou nem se ele mesmo aparecesse para poder despregar, que fosse tratado como anátema, que fosse tratado como o quê? Anátema. Então esse grupo, ele não só está inserido, mas ele quer apresentar um evangelho vivido de maneira superior. Tem de haver uma superioridade. Eles não acreditam no sacrifício vicário de Cristo, aonde diretamente, minhas irmãs, aqui, ele não acredita que o homem pode ser perdoado pelo pecado, muito menos por derramamento de sangue. Para que tal coisa acontecesse, eles precisariam diretamente ter um contato diferenciado e serem inseridos dentro da doutrina dos mesmos. O que eles estão fazendo aqui é uma blasfêmia direta contra o Espírito Santo de Deus. Eles estão anulando uma mensagem do Espírito de Deus. Como, pastor, que é blasfêmia do Espírito? Eles estão anunciando que Cristo não é Filho de Deus, que Cristo não é o Verbo encarnado, que o sacrifício vicário não tem validade. Eles estão anunciando que verdadeiramente os apóstolos não transitaram, não caminharam, muito menos viveram junto com Cristo durante esse período de tempo. Pior tipo de gente. Posso pregar ou é melhor entregar o microfone? Ah, tá, então vou pregar. Pior tipo de gente que eu posso lidar dentro da igreja. Pior tipo que pode ser introduzido dentro da igreja. Alguém que quer anular a autoridade de quem Deus levantou. Alguém que quer reinvalidar diretamente a autoridade de quem Deus chamou, de quem Deus autorrogou, de quem Deus preparou, de quem Deus lavou, santificou, deu banho de graça, encheu do Espírito Santo para viver uma nova história, para ser apóstolo, para ser pastor, para ser evangelista, para ser aquele que carrega consigo uma mensagem genuína, alguém cheio do Espírito Santo. Então, o que eles querem fazer? Se tudo der agora, eu vou entender que você não me entendeu até agora, eu vou voltar do começo. Ó, olha para mim. Eles querem pegar um projeto pronto. Vou de novo. Eles querem pegar um projeto e se auto-inserir dentro do projeto, para tomar o projeto, para tomar conta do projeto. É mais ou menos isso aqui. Alguém cavou um poço, alguém viu da água, alguém murou o poço, alguém cercou o poço, alguém preparou. Enquanto não
vingava, ninguém queria. Mas depois que deu água, depois que deu gente, depois que deu corpo, depois que desceu, depois que amadureceu, eles querem tomar para introduzir doutrina própria. E eu tenho uma palavra de Deus, porque quem Paulo gerou e quem João está gerando na fé não vai se corromper, não vai se perverter, não vai ser manipulado. Eu vou repetir, não vai se perverter, não vai se corromper, não vai ser manipulado. Porque tem alguém que instruiu com antecedência. Tem alguém que instruiu com antecedência. João vai falar aqui de comunhão. Deixa eu falar algo para essa igreja aqui, que vocês têm muito, eu admiro isso em vocês. Não é novidade. Tem uma coisa que eu amo ver em vocês: o segredo para esfriar rebelião, grupo descontente, gente que acha que pode tomar domínio, controle, nem que for pelos bastidores, está tentando de certa forma reunir um grupo que aceita o que ele fala, aceita a sua opinião, aceita a sua visão. Qual é o segredo, pastor? É a palavra comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia, que quer dizer fraternidade, participação conjunta. Que é isso, pastor? Quando alguém tentar entrar, ainda bem que meu pastor entendeu. Quando alguém tentar entrar, quando alguém tentar quebrar, quando alguém tentar corromper, quando alguém tentar botar facção, quando alguém tentar dividir, se tiver uma igreja unida, se tiver uma se tiver uma igreja que trabalha unida, que trabalha com discernimento, que trabalha em conjunto, que trabalha de forma fraternal, pode até tentar inserir, mas não cresce. Ai, ai, ai. Pode até tentar entrar, mas não cresce. Pode até tentar derrubar, pode até tentar arrancar, pode até tentar matar, mas não cresce. Tem um segredo, tem um segredo. Deixa eu te contar um negócio. Tem um segredo. O segredo é koinonia, ou koinonia, que é participação conjunta, fraternidade, unidade. Senhora Fabiana, deixa eu falar um negócio para a senhora aqui, que a senhora é pentecostal que eu. Senhora Fabiana, unidade não é todo mundo fazer a mesma coisa. Unidade é compreender que eu sou pastor, aqui tem evangelista, aqui tem presbítero, ancião, tem diácono. O problema não é fazer todo mundo a mesma coisa, é todo mundo trabalhar naquilo que o céu autorrogou, ou naquilo que lhe foi entregue, com o mesmo sentimento, com a mesma motivação. E glória. E eu não estou pregando para uma igreja qualquer, não. Eu estou pregando para uma igreja que cresce, mas cresce com o mesmo sentimento. Para uma igreja que cresce, mas cresce com a mesma motivação. Para uma igreja que cresce, mas cresce debaixo do mesmo propósito. Então, quando João inicia a sua carta aqui, mulher de Deus, ele começa tratando daquilo que ele é testemunha ocular, ele viu. Não. Ele viu, ninguém contou. Ele participou. Ele estava na mesa, no partir do pão. Ele estava diante do sacrifício vicário. Ao ponto de Cristo olhou para ele e falou assim: aí está tua mãe. Mãe, aí está teu filho. Todos se evadiram, todos saíram, todos foram embora, mas ele ficou, ele permaneceu. Pastor Davi, ele está trazendo o assunto de algo que ele é testemunha, que ele ouviu as pregações, que ele ouviu e viu milagres, que ele viu Cristo ressurreto. E tem alguém tentando se auto-inserir dentro de um cenário para desvirtuar o que foi ensinado, para desvirtuar aquilo que foi apresentado. Por isso que ele está apresentando aquele que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado em nossas mãos e apalparam a palavra da vida. O que Cristo, gente, o que João que está dizendo aqui, ele está diretamente tomando um comportamento defensivo como o de Paulo
sem usar nome. Porque Paulo é alguém que expõe. Eu vou repetir. Paulo é igual o pastor Davi. Ele é alguém que expõe. Tem, rebeldes tem nome. Ineu, Alexandre, Fileto, tem nome. João não. João está com uma idade avançada. Esse ano aqui, para mim não errar, alguns acreditam que é de 85 a 95. Eu ainda coloco de 90 a 95 aqui. É um ano que ele já é um senhor de idade. Então ele está tratando como filhinhos, não é porque João é manso. Não é porque João é continuando, não porque ele está com uma idade avançada. Então ele está tratando como maduro alguém que não é. Está tratando com maturidade alguém que vê a maturidade fugir de si. Então ele está apresentando aqui diretamente, falando dessa comunhão, falando do testemunho daquilo que eles viram. Ele está falando que verdadeiramente o sacrifício de Cristo e aqueles que andam na luz
Espírito Santo com a igreja que o pecado precisa ser confessado, porque Ele é fiel, justo, para perdoar pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí tem algo que ele fala que é terrível, varão. Ele diz assim: se nós pecarmos, nós temos diante de nós um advogado, do latim advogatus, do grego paracletos. Tem uma cultura do advogado naquele tempo. Para alguém defender a sua causa, meu irmão, a sua irmã Carol, para alguém defender a causa da Carol naquele tempo, o advogado tinha que ser irrepreensível, não podia ter nenhuma culpa sobre ele. Eu vou de novo, ó. Ele tinha que ser irrepreensível e não podia ter diante dele nenhuma. O que João está falando: se tu pecar, alguém te aponta, alguém te acusa, alguém te exclui, alguém te joga de lado, mas o advogado irrepreensível. silencioso, daqui a pouco parecia um inferno na rua. Eu falei, aham. E agora a gente vê você passando até para dar bom dia, é difícil, Davi. Tu passa tudo, a tua cara de paz. Tu era a cara mais revoltada, o mundo passava assim, ó. Tu passa assim, nem precisa da paz, eu já sinto a paz. Não, já vivo a paz. Eu já sinto ela. Então, ó, ele fala.
fala a respeito disso. Eu já fechei, pastor João, só me trazer de novo. Depois ele vai tratar diretamente aqui a respeito de relacionamento de pai com filho, relacionamento familiar. Ele está alinhando para que dentro da casa ninguém falte com honra, respeito e ninguém seja irado, ninguém seja ali sujeito pelo comportamento do outro ao pecado, a uma ação que venha escandalizar a vida do próximo. Aí quando ele entra aqui no capítulo 18, no capítulo 2, no versículo 18, ele vai falar que é o fim, que o fim está próximo e que o anticristo está às portas, está para chegar. E por isso tem muitos anticristos que estão se revelando, que estão se manifestando no meio da igreja. João, dentro dos evangelhos, no capítulo 14 de João, tem um texto que me encanta, que ele vai falar a respeito de arrebatamento, né? A respeito de escatologia. João vai dizer, Cristo vai dizer, João vai fazer a anotação. Ele vai dizer: na casa do meu pai tem muitas, pelo que senão eu não os teria dito, mas eu vou vos preparar lugar. A palavra preparar vem do grego etizomai, que é uma metáfora usada diretamente para uma prática real. Todo rei, antes de vir, todo senhor antes de vir, ele manda um servo. E esse servo, ele vem pavimentando as estradas, ele vem tirando os buracos, ele vem tirando os relevos. Eu estou falando de Jesus, tá? Ele vem tirando os relevos, ele vem aplanando o caminho, ele vai tirando os buracos, os defeitos, e vem preparando para o retorno, para a volta do rei que há de se manifestar. Ele está dizendo, quando ele diz aqui que eu vou nos preparar, me perdoa, você, meu irmão, estudante da palavra, ele não precisa preparar o que está pronto. Olha para mim, o céu está pronto. Olha para eu, não sou o mais sábio que tem aqui. Esse é o lugar dos meus dois amigos e do meu pastor. Mas me prova que ele precisa fazer alguma coisa no céu. Ele está dizendo que tem muitas moradas. Quando ele fala nos preparar, ele está usando a palavra preparar. Ele consomai. Ele está falando aqui, eu estou preparando. Eu estou o quê? Ele falando assim, eu estou pavimentando um caminho para quando se cumprir aquilo que vai ser escrito ainda em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 16, 17, ele vai dizer: e o Senhor virá com voz de trovão, com brado, no suar da trombeta, e primeiro os mortos ressuscitarão, e logo após nós que estamos vivos também seremos arrebatados. Para o meu amigo presbítero Edson levantar a segunda mão para cima, João vai dizer ainda: eu vou vos preparar lugar. Depois ele diz: e eu vos receberei. A palavra receber é do verbete paramantano, que quer dizer reivindicar, tomar para si, associar. Eu vou embora, segundo levantar aí, receber.
Ele intercepta a missionária e rasga a carta. Presbítero Wellington, não sei se o senhor concorda. Era para ter muito mais carta de João. Era. Sim ou não? Sim. Era para ter muito mais, mas tem muito. Eu gosto que Paulo fala que quem opera nesses é o maligno. Não é porque nós nos tornamos tão filósofos, pastor Moisés, que a gente fala assim, não é o caráter dele, não. O caráter dele é tão ruim que até o maligno quer fazer parte. O caráter dele é tão mau. Gente, tudo que a gente precisa fazer com algo que está pronto é dar continuidade. Tudo que a gente precisa fazer com algo que está pronto, está pronto. Tá o que, gente? É dar continuidade. É permanecer naquilo que começou. Não muda, não altera, não modifica, não precisa. Só dá continuidade. Não, aí, nada contra. Eu amo estudar. Aí, a camarada coloca um diploma na parede. Olha, Wellington, porque a maneira que você dissertou no texto hoje não foi. Não, senão vai pensar que eu estou te convulsionando a ficar de mal porque é mal. Nem faz barulho agora. Que barulho com luz com treva vai dar coisa ruim. Não vai dar bom pra treva. Não vai dar bom. Cara, não, um projeto pronto. Ó, o missionário veio, pastor. Pastor João, me entregaram a carta. O cara tá assim, ó. Deixa que eu entrego. Daí eu falei, não foi João, maltratou os missionários. Ele quer, gente? Maltratou. Interceptou a carta. Tirou a carta. Foi a única hora que nesse texto que eu vi João dar nome. Se eu fosse João, eu tinha dado nome desde o começo. Pastor, para evitar que conflito, não adianta, irmão. Uma hora o conflito vai ter que acontecer. Ah, não, pastor, porque eu estou evitando. Jesus resolve. Se você se posicionar na terra. Jesus resolve se você fizer a tua parte. Está aqui, Jesus, na tua mão. Está quebrado, Jesus. Dá para colar? Dá para fazer novo? Dá, então faz. Aí eu entro. Isso é que é interessante. Aí eu falei para vocês do termo aqui paralambano, que é o reivindicar, associar para si. É o tirar. Para quê, pastor? Para o apânteses, que é o encontro. O encontro com o Senhor dos ares. Deixa eu te falar um negócio. Vale a pena, irmão, ser fiel. Eu sempre tem gente que me diz, sabe o que é minha amiga? Que muito tempo está ouvindo falar de arrebatamento. Eu falei, então desacredita que eu vou. Não, desacredita, fica aí. Pega a carteirinha do anticristo. Pega a carteirinha dele. A Bíblia já entendeu. Pega a carteirinha dele. Isso. Vai participar de uma religião ecumênica. Vai que todos os caminhos levam ao Senhor. Está repreendido. Só tem um caminho. E João falou. Ele é o caminho. Eu vou embora, hein? Ele é o caminho. A verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Tá ouvindo isso daqui, tá? Fica mais coragem ainda. Não vem com esse negócio de religião ecumênica, não. Não vem com esse negócio de Bíblia ecumênica. Que na Bíblia tem escrito Jesus, tem que estar escrito tanta rua, tem que estar escrito um monte de... Não tem, não. Só tem um caminho só. Só tem... Aí fica duas éticas platônicas pra cá. Jesus. Para o apânteses, somente por Cristo. Né, velho? Só por Cristo. Pastor, eu quero ser arrebatado, mas essa história de Jesus, eu não sei nem a conta de Jesus, eu quero saber que conta Jesus era. Eu queria ver a cor dos olhos, canta que é bonito. Sempre que eu leio a história de Cristo, canta, fica mais bonitinho. Eu quero encontrar com Ele. Eu quero
eu quero ver aquele corpo transformado. Quero receber. Não importa aqui para mim, irmão. Ah, pastor, como é que vai ser o corpo transformado? A gente descobre lá. Mas uma coisa eu tenho certeza: num lugar que não precisa de luz do sol, pelo menos eu sei o que meu corpo faz. Uma coisa eu sei, o que é, pastor? Brilha. Ele não brilhou na terra, mas lá brilha. Precisa de luz do sol, não precisa de iluminação, não. Lá já tem iluminação, não é natural, não. É sobrenatural. Eu vou ler, coloca aí para mim. 1 João capítulo 2, versículo 18. Por favor. Filhinhos, é já a última. É já a última. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última. Nós, a igreja, essa é a minha concepção escatológica. Nós, a igreja, não somos baseados por sinais. A gente não tem sinais. Não tem. Não. Eu tive que ficar um mês respondendo se o Papa era o anticristo. Um mês. Eu tive que ficar respondendo se o Papa era o anticristo, se o Papa era o oitavo rei, se a besta era fulano, ciclano, se o anticristo era judeu, era islã, era europeu. Falei por causa do Papa. Só por causa disso vocês estão interessados em escatologia? Não, pastor, porque a Bíblia diz que haverá guerras, fome. Minha, de uma visão dispensacionalista, daquilo que eu estudo, né, através de Scofield, eu trato diretamente que aponta diretamente para uma abertura de selos. Acompanha a abertura de selos e começa a ler do versículo 9 de Mateus 24 em diante, para você ver se não coincide, para você ver se não está atrelado, bonitinho lá. Ah não, pastor, eu vi uma estrela. É um sinal. Não. Sabe qual é o sinal nosso? São os anticristos. Sabe qual é o nosso sinal? É a gente despregando o que a gente pregou. É gente que assumiu tribuna, era conferencista, congressista, pregou para 1.000, para 2.000, 3.000. Hoje em dia está na igreja inclusiva. Olha o processo, ó. Eu não tenho dinheiro para pagar mesmo, me processa à vontade. Se eu não pagar, o anticristo paga. Ele paga. Mas só que ele paga. Não, que eu vou para a religião inclusivo. Ô irmão, tem medo de vocês. Se fosse outra pessoa no meu lugar, eu acho que ia ser pior. Eu sou bem rasinho naquilo que eu falo, bem raso. Sou bem humilde na minha fala. Qual é o sinal? O pastor João assumiu a tribuna para pregar. Aí vem alguém que de repente aqui não tem autonomia para fazer. Aí vai em outra igreja, desprega o que o pastor João pregou. Aí alguém ouve, aí segue a linha do telefone sem fio. Você vai só apertando ok para 50 pessoas. É 50 mensagens igual despregando o que quem pregou. Pastor, qual é o sinal? Os facciosos, os que se infiltram, os que estão dentro deveriam permanecer com caráter íntegro, com caráter regenerado, daquilo que está em Tiago, capítulo, daquilo que está em Tito 3,5, que nós pelo Espírito somos o que, gente? Regenerados. Me perdoe, de repente você queria dar um pulo da cadeira um pouco mais alto do que você deu nessa noite, mas a verdade é essa. Dá, eu não sou juiz, mas dá para saber quem é regenerado e quem não é. Dá para saber quem é santificado e quem não é. Dá para saber quem é obediente e quem não é. Dá para saber, irmão. O comportamento anuncia, a conduta, a fala anuncia, apresenta, manifesta. Aí você está orando, o Senhor revela. O Senhor está falando assim, só olha, fala, comportamento. Você vai ver. Não tem traços de quem tem contato com o Espírito Santo. Me perdoa, quem tem contato com o Espírito Santo tem nojo de algumas coisas.
você coloca lá. E depois aqui no 19, aqui eu termino a minha oportunidade. Nem vou explanar. Eu já falei muito. Corre o risco do pastor João ainda me dá um. E o senhor pode, o senhor é meu pastor aqui. Se eu morasse em Guaraguá, o senhor já era meu pastor, o senhor já sabe. Primeira epístola de João 2,19. Saíram de nós, mas não eram, porque se fossem de nós, ficariam. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Quem é nosso, se for repreendido, fica. Eu continuo paro. Se for contrariado, fica. Se for questionado, fica. Ah, pastor, não, tem coisa que eu não sei e eu não tenho vergonha de ligar pro Wellington. Falar, velho, tô com a dúvida aqui. Eu tenho 500 livros e nenhum falado do que eu quero saber. Eu vou perguntar. É melhor que eu assumir isso aqui para falar o que não condiz com isso. Eu estou impedido de errar, de cometer erro? Não. O que me torna repreensivo ou irrepreensível é eu aceitar a repreensão. É eu aceitar ser questionado. É eu aceitar ouvir que aquilo que está saindo da minha boca não condiz com a Escritura. Mas isto é para que se manifestasse de que não são todos, tudo companheiro do anticristo. Tudo amiguinho do anticristo. Vai bater palma para o anticristo. Sabe quem não vai? Eu e você. Os eleitos. Aqueles que foram eleitos. Aqueles que, segundo o que está escrito em Romanos 8, diz que ele a nós predestinou. Ele a nós predestinou. Romanos 8,30. Eu sou velho, mas ainda lembro de algumas coisas. Romanos 8,30. Ele a nós predestinou. A estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também. A estes também. A estes também. Eu encerro a minha oportunidade aqui fazendo uma pergunta, uma simples. Tem alguém afastado no nosso meio? Pastor, estou afastado. Pastor, não era essa mensagem que eu queria ouvir, não. Eu sei. Mas se você quer ser arrebatado, quer ter um encontro com Cristo, se você quer ir para isso, só tem um caminho, e não sou eu, é Cristo Jesus. Se tem alguém afastado aqui, ou tem alguém que você não é crente, eu te convido e vou entregar o microfone para o pastor João orar por você. Eu quero saber se tem alguém aqui que está afastado, ou que ainda não aceitou. Meu convite é claro: levanta do seu lugar, venha até o altar de Deus, que eu quero orar por você. Cadê a primeira pessoa?
feito, você ouviu esse apelo. Então não preciso insistir por aquilo que já foi falado nesta noite. Foi falado aqui muita coisa. Só de falar de Jesus, né? Buscar a igreja, meu coração parece que fica louco. Não tá vendo um homem montado no céu comigo, não, viu? É. Tá junto comigo, né? Tem mais alguém aqui, será?